Olá, gente, tudo bem? Então, mais um vídeo hoje abordando erros pré-analíticos. Então, fatores ou erros pré-analíticos. Importante, então, ressaltar que dentro do laboratório de análises clínicas, um dos principais desafios é obter amostras com representatividade para o diagnóstico. O que é isso? Então, as amostras laboratoriais, elas devem ser obtidas de forma que reflitam a realidade do paciente. Por quê? Se essa amostra for uma amostra que não reflete a realidade do paciente, isso é meio que óbvio, vai repercutir num diagnóstico errôneo, num erro de um tratamento e a perda da credibilidade do laboratório. Já vi casos de laboratórios fecharem as portas por causa do exame, um beta-HCG, um exame que avalia, entre outras coisas, a gravidez, por causa de um erro na liberação do resultado. Então, para evitarmos que isso aconteça e que o laboratório tenha credibilidade, devemos sempre nos preocuparmos com os erros pré-analíticos. Por que são tão importantes? Porque 70%, vejam e pasmem quanto a isso, 70% dos erros dentro do laboratório, as causas são pré-analíticas. Para a gente dividir, nós temos as fases pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Fase pré-analítica compreende a consulta médica, o pedido do exame, a orientação do paciente dentro do laboratório, a coleta da amostra, a punção sanguínea, a triagem e o recebimento do material. Tudo isso é parte pré-analítica. Parte analítica, o segundo ponto. Parte analítica é dentro do laboratório, quando a amostra já está separada e preparada para se fazer o exame propriamente dito. A notícia boa é que nessa parte nós erramos 10 a 15%. Então o laboratório erra 10 a 15% na parte analítica. Está composto o quê? Calibração do aparelho, uso de controles, uso de amostras, a troca de tubos, que pode acontecer com o uso de código de barras. Isso se tornou quase impossível, mas ainda em alguns laboratórios primitivos isso pode acontecer. Erro no aparelho, erro de voltagem, no caso no uso do aparelho, entre outros fatores. Parte analítica. E a fase pós-analítica, ela compreende a saída do resultado, do número do aparelho, a anotação desse resultado, a transcrição do resultado para o computador, a digitação, a conferência do laudo, a assinatura do laudo e até mesmo a interpretação do médico em relação ao laudo. Podemos pegar um médico que, por exemplo, não viu um resultado alterado no exame e liberou o paciente como se o paciente não tivesse nada. Isso seria um erro pós-analítico. Temos outro erro pós-analítico, na hora de digitar o resultado, esquecemos um zero. E aí uma plaqueta que era 150 mil virou uma plaqueta de 15 mil. Repercute um resultado muito alterado, 15 mil, e 150 mil, um resultado normal. Então veja como é grave o erro pós-analítico e o analítico. Mas o foco da aula de hoje é os erros pré-analíticos. Quais são os erros pré-analíticos principais? Então, primeiro, orientação do paciente. Foi feita uma má orientação do paciente ou até mesmo o paciente não foi orientado no laboratório. Existem pacientes que chegam no laboratório e dizem: eu não sabia que precisava trazer urina, eu não sabia que precisava coletar fezes, eu não sabia que hoje eu tinha uma curva glicêmica para fazer e eu marquei reunião 9 horas. Na curva, o paciente tem que ficar 4 a 5 horas no laboratório, então ele vai perder a manhã inteira. A parte de interpretação no que o médico pediu, então, às vezes a grafia do médico confunde o recepcionista. Erro pré-analítico. Erro de punção, por exemplo, ficou procurando a veia e hemolizou a amostra. Em relação a isso, podemos ter hemólise, que incute rejeição na amostra, lipemia, quando o paciente quebrou o jejum, tomou café da manhã, por exemplo, muito gorduroso, e aí veio para o laboratório e mentiu. A mentira é outro erro pré-analítico.
paciente engana para poder fazer o exame. E temos a icterícia, o paciente com dano hepático, que torna a amostra amarelada. Isso pode repercutir na análise de alguns parâmetros. Então, recapitulando os principais erros pré-analíticos, vou pegar minha colinha aqui. Orientação, dieta, quebra da dieta, lembrando, hoje alguns médicos podem solicitar exames sem jejum, isso já é atual e já pode ser inserido no laboratório. Temos parâmetros para jejum e para paciente que não está em jejum. A coleta, o uso dos conservantes, os anticoagulantes, com a coleta a vácuo isso minimizou-se muito, é muito difícil errar, a não ser que a gente troque o tubo na hora da coleta. É um hemograma, eu coleto no citrato, no tubinho azul. É uma bioquímica e eu coleto no tubinho de VHS, na tampa preta. Então, esse é um erro pré-analítico. Uso de medicamentos, o paciente está usando o medicamento e você esqueceu de pedir para ele que medicamento que é. Por exemplo, ele está tomando um medicamento que deixa a urina laranja, o pirídium, vai repercutir no sumário de urina. Ele fez uso de contrastes, vai alterar também tanto o sumário como as amostras sanguíneas. E principalmente, para finalizar, outro erro pré-analítico é o transporte. Ele coletou 4 da manhã, a amostra, a urina, por exemplo, e levou 4 horas para levar para o laboratório, colocou no painel do carro a urina e no laboratório ele diz que está tudo certo. Isso é um erro pré-analítico. Puncionar procurando a veia e não encontrar. Erro pré-analítico. O paciente não volta mais para o laboratório porque a coleta foi dolorosa e a coleta foi mal executada. Então sempre, na parte pré-analítica, a coleta é um dos principais pontos de erro. Não achou num braço, procura no outro. Não vai puncionar sem verificar realmente se há a veia. Vai no outro braço. Não achou aqui, mão. E aí chama o coletador mais experiente. O objetivo é não ocasionar dor e nem machucados desnecessários. Então, gente, hoje falamos de erros pré-analíticos. Observamos que a etapa pré-analítica é onde a gente mais erra e para isso, atenção, motivação, dedicação e trabalhar com amor são os fatores que minimizam os erros pré-analíticos. Era isso, forte abraço.